tarde a todas, a todos. Chegamos ao domingo de Pentecostes e o evangelho proposto para esse domingo é o texto de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Com esse domingo encerramos o período pascal. No domingo passado, na festa litúrgica da Ascensão, lia-se na primeira leitura o livro dos Atos, onde Jesus havia garantido essa presença do Espírito aos seus discípulos. Ele dizia: sereis batizados no Espírito Santo, a força divina que os tornará capazes de ser seus testemunhos até os confins da terra. Então, eis que aquilo que Jesus prometeu, essa descida do Espírito Santo, agora se torna presente. E o objetivo é a realização do reino de Deus, ou seja, aquela sociedade alternativa onde é o Senhor aquele que reina sobre os seus. Só que o Pai não governa emanando leis que os seres humanos têm que observar, mas comunicando-lhe o seu Espírito, ou seja, a sua própria capacidade de amor. Então, quanto maior for o amor do ser humano pelo seu irmão, quanto maior será a resposta do Pai, que lhe comunicará o seu Espírito sem medida. Então, com Jesus, e esta é a beleza da festa que celebramos nesse domingo, o seguidor de Cristo não é mais aquele que obedece a Deus através da lei, observando a sua lei, mas é aquele que se assemelha ao Pai, acolhendo e praticando o amor semelhante ao seu. Então, o Espírito Santo que os discípulos em Jesus vão receber como resposta justamente ao seu compromisso de prolongar o amor que dele receberam, os tornará capazes de superar as fronteiras nacionais e religiosas e de proclamar em toda parte, até os confins da terra, a boa notícia de Deus. Por quê? Porque o Espírito é amor. E o amor é a linguagem universal que todos e todas compreendem. Então, enquanto uma doutrina, por exemplo, é condicionada pelo próprio contexto cultural onde ela nasce e foi formulada, e necessita, portanto, de contínuas reformulações, porque estando ligada à linguagem, essa deve sempre ser renovada, o amor não. O amor é universal, é uma linguagem compreensível em toda parte, não necessita de explicações, porque o amor é compreendido principalmente pelos gestos, pela atitude, pelas relações, pela dedicação que alguém demonstra em relação aos outros. Portanto, a promessa de Jesus aos seus discípulos, sereis batizados no Espírito Santo, se torna realidade no dia em que a comunidade judaica celebrava o dom da lei no Monte Sinai. Então, Pentecostes, 50 dias, seriam 7 semanas depois da festa dos ázimos. E, de fato, nesse dia se comemorava a promulgação da lei no Sinai. Nesse dia de Pentecostes, diz Lucas no livro dos Atos, o dia estava se cumprindo. Por quê? Porque se abre uma nova etapa na história. Nesse dia, sobre a comunidade dos seguidores de Cristo, desce o Espírito Santo. E como leremos depois na segunda leitura, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se expressassem. Então, a festa de Pentecostes quer dizer que já não estamos mais ligados a uma lei, mas, impulsionada pela própria força do amor de Deus, a comunidade cristã é chamada a acolher e prolongar o amor do Pai, para comunicá-lo a toda a humanidade, até os confins da terra, como dizia Jesus no domingo passado. Por isso, em cada Pentecostes, não se comemora uma festa do passado, mas se celebra o presente, renovando o compromisso de manifestar visivelmente o amor de Deus através de obras que comunicam vida, que alegram e que a enriquecem. Com Pentecostes se torna possível a experiência constante do Espírito.
que, como assegurou Jesus no Evangelho de João, já no capítulo 16, vos guiará à verdade plena, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Portanto, a função do Espírito na comunidade cristã é anunciar as coisas futuras, tornando a comunidade capaz de ter sempre respostas atuais para os problemas emergentes ao longo do tempo. Então, para as novas necessidades da humanidade, o Espírito fornecerá novas respostas, tornando possível a atualização da mensagem de Jesus em modos e formas novas para a vida da comunidade. Por isso, é importante o dom da língua ou das línguas, porque cada um falava uma língua diferente, conforme o Espírito lhes concedia o poder de se expressar, mas era a língua do Evangelho. Isso quer dizer que naquela festa de Pentecostes são derrubados todas essas linguagens totalitárias ou essas linguagens únicas ou dominantes que não se abrem à diversidade, que não respeitam essa diversidade do outro. Então, a possibilidade de se expressar e se comunicar é garantida por quê? Porque a linguagem que se fala, cada um tem a sua própria, é a linguagem do Evangelho, que é esta da fraternidade, da acolhida recíproca e da máxima atenção à dignidade de cada pessoa. Para o domingo de Pentecostes, então, a liturgia propõe novamente um trecho do Evangelho que já escutamos no segundo domingo de Páscoa. E o comentário do Frei Alberto Maggi se foca mais na parte que diz respeito ao Espírito. Diz assim: na tarde daquele dia, do mesmo dia, o primeiro depois do sábado, enquanto estavam fechadas as portas do lugar onde se encontravam os discípulos, por temor, por medo dos judeus, veio Jesus, colocando-se no meio deles. E lhes disse: paz a vós. Então, lembramos que o ressuscitado se apresenta aos seus colocando-se no meio, no centro da comunidade. Ou seja, a comunidade está centrada unicamente em Jesus, que é o único ponto de referência e fator de unidade. Jesus no centro não atrai, os discípulos para si, mas expande sobre eles o seu amor, que se concretiza então no serviço, tornando-os capazes de fazer o mesmo. Então, com Jesus no centro, significa que não existem hierarquias na comunidade, mas todos têm a mesma relação com o Senhor. E a ninguém é permitido se colocar no lugar de Jesus. Assim como o Pai não atrai o Filho para si, mas o envia à humanidade, igualmente Jesus não atrai os discípulos para si, mas os envia à humanidade. Por quê? Porque o Deus de Jesus não absorve as forças dos homens, mas lhe comunica as suas, para torná-los capazes de um amor fiel que não cede nem mesmo diante da rejeição ou da violência. Então, a missão recebida pelos discípulos é prolongar a missão de Jesus para serem também manifestação visível do amor do Pai, através de obras que comunicam vida aos seres humanos. Então, com Pentecostes, o caminho da humanidade já não é mais dirigido para Deus, mas de Deus recebe a força para dirigir-se a cada ser humano. Então, a plenitude de vida que Jesus ressuscitado possui é transmitida aos seus, e por isso comunica aos seus discípulos a sua própria capacidade de amar. O Evangelho diz: soprou, ele lhes disse: recebei o Espírito Santo. O verbo soprar é o mesmo usado pelo autor do livro de Gênesis, no relato da criação, e assim como o sopro divino fez do homem um ser vivente, igualmente a criação não está concluída até que o Cristo comunique o seu Espírito. A força divina que torna todos nós, seres humanos, a ser capazes de entregar-nos generosamente aos outros, como Jesus.
Então, esse sopro é o espírito vital que nos permite se tornar ser vivente, filho de Deus, dotado de um princípio de vida que é a participação na própria vida divina. Se a comunicação por parte de Jesus é plena, enquanto ele dá o Espírito sem medida, a recepção por parte dos discípulos depende de sua capacidade de acolher essa potência de vida na própria existência. Por isso, é dinâmica, não estática. Quanto maior é a capacidade de doação, tanto maior será a comunicação do Espírito. O Espírito, comunicado por Jesus, torna os seus discípulos capazes de perdoar os pecados. Essa missão de Jesus, isso é importante, não diz respeito a um poder concedido a alguns da comunidade, mas é uma responsabilidade que pertence a todos. A tarefa da comunidade, como já falamos, é prolongar a atividade de Cristo. E assim como Jesus não veio para julgar, mas para salvar, também a tarefa da comunidade não é julgar os seres humanos, os próximos, mas oferecer-lhes continuamente uma proposta de vida. Então, a comunidade cristã é o verdadeiro santuário do qual se irradia a oferta de amor de Deus, amor que, se acolhido, cancela o pecado. Mas para que isso fique claro, o evangelista faz um uso atento aos termos empregados. Então, se refere aos pecados e não às culpas ou falta dos seres humanos. O termo grego, traduzido por pecado, amartia, de fato, diz sempre respeito ao passado do indivíduo e não ao seu presente. E se refere a uma situação de justiça, não a uma culpa ocasional, na qual o indivíduo se encontra voluntariamente ou porque jamais conheceu uma alternativa. Então, esse pecado dificulta ou impede a realização do projeto criador de Deus sobre a pessoa. Então, com Jesus, o pecado mudou de significado. De ofensa a Deus, passou a ser ofensa ao ser humano. Aqueles que vivem sob o peso de um passado injusto, a comunidade dos crentes deve mostrar o projeto divino sobre os homens, realizado por Jesus, oferecendo a possibilidade de sair dessa situação de injustiça, rompendo, portanto, com a sua conduta anterior. Aqueles que o acolhem e orientam a própria vida para o bem dos outros são definitivamente libertados do passado de pecado e entram na plenitude de vida. Aqueles, porém, que mesmo recebendo essa proposta de vida a recusam, permanecem sob o peso da injustiça, pecado, permanecendo no âmbito das trevas e da morte. Então, qual é a tarefa da comunidade, de toda a comunidade? É prolongar essa atividade de Jesus. E também diante de Jesus houve quem lhe deu adesão, libertando-se assim do passado, e houve, ao contrário, quem o rejeitou. Então, a missão da comunidade e também a sua grande responsabilidade é fazer brilhar a luz nas trevas para permitir àqueles que desejam a vida de acolhê-la. Os seus seguidores prolongam assim a oferta da vida que incessantemente o Pai faz à humanidade, e aquilo que o evangelista havia anunciado no início do seu evangelho, agora se torna realidade. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, porque é aquele que batiza no Espírito Santo. Então, boa Pentecostes a todas e a todos, e mantenhamos juntos, sempre viva essa riqueza que o Espírito nos doa, acolhendo sempre a diversidade, falando a única linguagem, que é uma linguagem que não está ligada ao idioma, mas que está ligada ao Evangelho. É uma linguagem de amor que todos e todas podem compreender. Muito obrigado pela escuta e até semana que vem.